eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Primeiramente, que nós aprendemos aqui para nós não termos dúvida. Amém, irmão? A dúvida não é do Senhor. Então, ele vai trabalhar para tirar todas as dúvidas, o Espírito Santo. Amém? Preste atenção, então. A Bíblia é bem clara, está explícito aqui, que sem conversão não há salvação. Amém? Gravem isso. Sem conversão não há salvação. Amém? Então, em nome de Jesus. Agora nós vemos aqui o quê? Os discípulos falando com Jesus. Eles querem saber quem é o maior no reino dos céus. Então, é esse assunto aqui, quem escutou o Salvador. É claro que tudo vem de dentro. Então, simplesmente o entendimento dos discípulos não tinha sido iluminados ainda. Não tinha. Então, é claro que quando o entendimento não é iluminado, como é revelado aqui neles, para fazer uma pergunta dessa, a perspectiva deles sobre o reino são carnais ainda. Amém? São carnais. Um entendimento não iluminado pelo Senhor, é claro que vai ser revelado perspectivas carnais, como foi aqui. Amém? Então, foi uma pergunta influenciada da carne, não do Espírito. Então, em nome de Jesus, o Senhor diz que vai falar o que precisa, vai falar o que eles precisam escutar. E o Senhor Jesus fala de novo, preste atenção, que todos os seres humanos, sem exceção, precisa de uma transformação radical. Amém? Então, Jesus começa a falar com eles para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados, para eles entenderem o que é o reino de Deus. Amém? Então, o Senhor Jesus fala, em verdade vos digo que, presta atenção, olha o que eles perguntam e olha o que Cristo fala. A impressão que dá é que para quem não tem o entendimento, que Jesus saiu do assunto. Mas não saiu. Amém? Não saiu. E Jesus chamando quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamando uma criança, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não, amém? Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, amém? Crianças, de modo algum, não tem como, prestou atenção? Não tem como, não há como entrar, desfrutar do reino de Deus, se não acontecer isso, amém? De modo algum entrarei no reino dos céus, portanto, aquele que se tornar humilde, quando está se falando de criança, é se tornar humilde. Amém? Se tornar. Na minha ignorância, se tornar é porque não? Ou eu estou errado? Então, graças a Deus, o Senhor me ensinou certo. Se tornar é porque não é.
Então, ninguém na face da terra que não teve o encontro com Jesus é humilde. Então, todos, sem exceção, todos são orgulhosos. Amém? Então, é isso ou não? Então, quando tu olhar alguém que não tem Jesus, lá vai uma pessoa metida. Amém? Estão me entendendo? Você já conseguiu se enxergar assim, sem Deus? Mentira. Sem Deus? Sem Deus se enxergar nojenta, orgulhosa, metida? Mas aqui está o espelho ideal para se enxergar. Amém? Quero ver fugir daqui. Não dá. Porque está aqui quem criou. Glória a Deus. Então, que pessoa bacana, tão humilde, uma serva de Cristo? Não, esquece. Só está no engano. Tão humilde? Mentira. Ela tem Jesus no coração? Não. Tu não conhece. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Se não vos converteis, não vos fizeres como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Amém? Glória a Deus. Receber Jesus como? Mas receber Jesus como criança é receber Jesus como criança quando ele começa a falar. Receber Jesus como criança é olhar lá para a cruz, sim, mas é olhar para ele falando, as palavras dele, o conselho dele, todo o conselho dele, ele falando, quando o orgulho vai embora e a humildade chega, a humildade só pode chegar depois que ele começa a falar. Prestou atenção? Só dá para sair o orgulho e entrar em humildade depois que ele começa a falar, porque sem a palavra dele, porque nesse converter, o orgulho não bate em retirada, sem a palavra dele. Só dá para ser estabelecida a humildade do céu quando o orgulho carnal sai. E isso só ocorre depois que ele começa a falar. Receber, como criança, receber não só o ato dele na cruz, mas receber as palavras dele, o conselho dele também. Amém? Amém ou não amém? Então, todos os seres humanos, sem exceção, precisam nascer de novo. Por quê, irmãos? Depois de uma pergunta dessa dos discípulos. Amém? Porque quando a gente vai para Efésios, irmãos, em nome de Jesus, o que significa? Por que tem que nascer de novo, né? Por que tem que nascer de novo? A Bíblia não para só em um versículo, ela vai te revelando todos os outros para formar o corpo, amém? Em nome de Jesus, diz assim, e vos vivificou porque nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Aqui é para quem já o orgulho saiu e a humildade chegou, amém? Vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém? Nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Como? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Amém?
Então é uma vida completamente, porque tem que nascer de novo. E se não for como uma criança, não entra. Não entra, não vai desfrutar dos benefícios de Cristo. Amém? Aqui é a revelação do ser humano sem Jesus, andando de acordo com o curso desse mundo, seguindo sua vontade, fazendo a vontade dos seus pensamentos, e por natureza, né? Por natureza é o quê? Herdamos de Adão, por natureza, é algo interno, filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira, filhos da desobediência, amém? Por isso que se não se converter, o que a Bíblia está falando? Que é impossível um pecador ter comunhão com esse Deus santo. Amém? É impossível pecadores ter comunhão com esse Deus santo. O engano é tão desgraçado, por isso que existem pessoas, em nome de Jesus, de frente como líder, falando que a igreja continua sendo pecadores, irmãos. E é impossível pecadores ter comunhão com esse Deus santo. Jesus falou que se não se converter do orgulho miserável e vir para a humildade é depender 100% da graça dele. Amém? Sabe qual é a grande desgraça? O homem não... Quem quer salvação? Vai perguntar isso nas igrejas. Quem não quer? Só que o homem não admite ser salvo sem a participação dele. O homem não admite ser salvo sem a participação dele. Quer ser salvo, sim, mas tem que ter alguma coisa dele. Mas segundo a Bíblia não pode. Segundo a Bíblia não pode. Tem que ser pela graça. Se não for pela fé, a graça não chegou. Pela fé em Jesus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não pode, eu não posso entrar em você. Amém? Então não tem sentimentos carnais, vontade carnais, glória para si, não existe no reino. Não existe. É Jesus o centro da salvação. Amém, irmão? Amém ou não amém? E tudo começa como? Numa situação miserável dessa, eu não queria Deus, nunca poderia chegar a Deus. Nunca nenhum ser humano consegue temer a Deus sem a intervenção divina. Ninguém vai poder ser salvo sem intervenção divina. Tudo tem que ser pela graça. Amém? Porque eu nem sabia, a fé vem como? Depois que a palavra é revelada. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Sem a palavra, ninguém tem fé salvadora. Então é a palavra que me convence a minha miséria. É a palavra que me convence quem é esse Salvador. É a palavra que gera fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Amém? Amém ou não amém? Aí eu consigo. Como é que uma pessoa consegue amar a Deus sem nunca querer Deus? Sem conhecer Deus? Como é que pode temer a Deus sem conhecer a palavra, sem conhecer Cristo? Não tem como. Não tem como nada disso. Mas a Bíblia diz que começa. E Deus, por amor, trouxe a salvação para nós também. A Bíblia é bem clara. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse amor é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Depois que a fé é gerada, depois que eu aceito que precisava urgentemente de um Salvador. Tudo começa com Ele, no princípio é Ele, no desenvolvimento é Ele e no final tem que ser Ele. Amém? Porque Ele é o autor e consumador da fé. Amém, irmão? Amém ou não amém? Então, como é que eu vou saber o temor que se deve ao Senhor sem conhecê-lo? Mas agora eu conheço. Agora eu conheço, eu sei do temor que se deve ao Senhor. Então, por quê? Houve uma conversão.
Saiu de cena o orgulho, entrou a humildade. Amém, irmão? Amém? Então, em nome de Jesus, qual é o nosso entendimento? Qual é a perspectiva? Ó, o entendimento carnal, não iluminado, qual é a perspectiva? Que dá para entrar no céu de qualquer jeito. É mentira. Amém? Amém ou não amém? Em Salmo diz que você, eu, nós nascemos em pecado. Amém? É o que a Bíblia diz. Tu já não prestava sendo formado. Não é? Quem crê nisso? Isso é um escândalo. Se não aceita nem depois de grande, sendo um miserável, imagine isso quando tu fala isso de uma criança. Mas Davi, por saber o temor que devia ao Senhor, é espetacular, irmão. Lá, depois que ele fez Betseba, depois que ele fez com Urias, o que ele promoveu, matou o soldado, adultério, ficou machucando a alma dele depois. Natan, chega esse homem, você acabou com ele, porque ele sabia o temor que se devia ao Senhor. Aí ele, eu sei que eu sou miserável, ele rasga o coração. Confessei-te o meu pecado e a maldade não encobri. Eu confessei. Amém? Então, o pecado é o que mantém Deus separado de nós. Amém? Vamos ler esse texto? Salmo 51. E a exigência é aqui também, irmão. 51, 5. Olha o 4. Contra ti somente pequei, e fiz a teus olhos, e fiz o que a teus olhos é mal. Para quê? Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Quando o Senhor descer a sua mão sobre a minha vida, quando o Senhor me castigar, quando o Senhor me punir, quando eu estiver sofrendo, o Senhor foi perdoado, o Senhor foi julgado e perdoado, porque eu merecia o que está acontecendo comigo. É isso aqui. Amém? E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Glória a Deus. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torne a dar-me a alegria da tua salvação. Tu sente isso, irmão? Você sente isso? Você quer nessa manhã falar como Davi, mas isso aconteceu já. Dá a alegria da salvação, que eu não estou sentindo. Por causa do pecado, eu não estou sentindo a alegria da salvação. Não estou vendo os inimigos vencidos na minha vida. A conversão é isso. Por isso que não tem problema nenhum a Bíblia falar assim, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, fruto do Espírito, alegria, paz, tudo de bom é a nova vida em cena. Tem que nascer de novo. Amém, irmão? Tem que nascer. Qual é a perspectiva do céu? O reino de Deus não é comida nem bebida. Paz, justiça, alegria no Espírito. Amém? No Espírito, na alma. O Espírito Santo vai habitar na nossa alma. Amém, irmão? E o Senhor quer que você entre no reino.
quer que eu entre no reino, quer que nós venhamos a desfrutar da maravilha do reino do Senhor, amém? Mas como? Tu tem que sumir. Você tem que sumir. Nós temos que desaparecer. O eu tem que morrer e deixar a graça reinar em nossas vidas. Porque até teu apetite, quem gosta de comer aqui? Gosta de saborear? Acha gostoso as comidas? Acha? Tem prazer em buscar o que tua carne quer? Segundo a Bíblia, o teu apetite vai perecer, vai acabar. Nós lemos aqui, e foi num texto que diz, sabe o quê? Lembra-te do teu Criador, porque o teu apetite aqui na terra vai acabar, os teus desejos vão acabar, a tua vontade vai acabar, as alianças que tu tem nesse mundo vai acabar. Então lembra dele aqui e agora, lembra do que ele fez na cruz, lembra do que ele fez para te salvar, lembra o sangue derramado, lembra o fôlego de vida que ele está dando, lembra do Criador que sustenta a gente, amém? Lembra dele, para não chegar no final, não se arrepender, porque a comida sempre foi ele que deu, mas ele veio dar o pão vivo que desceu do céu, para a salvação da nossa alma, amém? Amém ou não amém? Amém. Nós lemos aqui, irmão, depois lê Eclesiastes, fazendo a aplicação certa, é maravilhoso. Viu o que nós lemos aqui? Quando os olhos fecharem, a janela fechando, toda aquela ilustração ali é para a nossa vida. A escuridão chegar, as portas se fecharem, é os teus olhos fechando e já era. Viu os roedores? Quando falou dos roedores, que vão ser poucos, não vai dar para comer, roedores, não é os ratos, sim, lá é o rato, mas a aplicação são os dentes que vão cair, já era. Se tu chegar lá, amém, irmão? Então, uma loucura, agora entendeu melhor? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. O mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Amém ou não amém? Então, nós fomos chamados para participar, o nascer de novo é participar de Cristo. Amém? Seria nascer de Deus, é nascer de Deus, participantes de Cristo. Participante de Cristo é tudo que está relacionado a Cristo. Então, Jesus, quando falou para os discípulos, olha só, se tu não receber o reino como essa criança, não pode entrar. Aí significa ser como Jesus foi. Dava para a obediência de Cristo ao nosso exemplo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, semelhante aos, e na forma de homem, humilhou-se a si mesmo também, servindo a todos. Então, o exemplo é Jesus de humildade. E o orgulho não pode, que vocês não atentem para o que é propriamente seu, e sim para o que é dos outros. Considere os outros superiores a vocês. Está tudo escrito, isso é uma loucura para a humanidade, que não quer se rebaixar de jeito nenhum. Até quando mata tem um motivo porque matou. Quando rouba tem um motivo porque roubou. Nunca é culpado. Mas em Cristo é completamente diferente, amém, irmão? Mas a Bíblia diz que depois que ele fez, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Ele viu que Jesus falou? O menor
O que recebe essa criança, me recebe. E essas que recebem o reino como criança, será o maior no reino dos céus. Sabe o que vai acontecer? As virtudes que Cristo conquistou, essa alma vai ter. Essa alma vai ter. Humildade. Humildade, sabe o que é humildade? O que é humildade? No dicionário, humildade é a virtude de um sentimento real de sua fraqueza. Prestou atenção? O dicionário fala até legal, né? Mas e na prática isso? Um sentimento real de sua fraqueza. Tu é pó. Eu sou pó. Jesus, Todo-Poderoso. Amém? Estamos perecendo, tudo se acabando. Fraqueza, mas Cristo é forte. Fraqueza, eu não tinha como me voltar para Deus, mas teve alguém que me arrancou do império das trevas. Humildade, então, fraqueza, quando eu olho alguém necessitando, como é que eu vou enxergar alguém, como diz a Bíblia? A nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra potestades, principado, hostes malignas. Não é, por humildade, porque eu lembro quem eu era, e lembro o que ele fez em mim, e lembro que o que ele fez em mim, ele pode fazer com qualquer um, e lembro, sem a graça eu não posso nada. Por isso que a Bíblia diz: fortificai-vos na graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fortalecei-vos, como? Na força do seu poder. O Espírito nos ajuda no homem interior. O homem que se torna humilde sabe que depende 100% da graça do Senhor. Então ele se torna que ele vai fazer de tudo para essa graça ser uma realidade na vida de outros. Então, em nome de Jesus, fraqueza, tu demonstra, por isso que dá para falar, quando a Bíblia diz para eu ensinar a falar, com toda mansidão. Mansidão porque quem se torna humilde é manso. Recebe, por isso que a Bíblia não tem problema nenhum em falar assim: pastor, receba essa palavra que está sendo pregada, que está sendo enxertada em vocês, com toda mansidão do Espírito, porque é ela que pode salvar a vossa alma. Prestou atenção, é essa palavra que pode salvar a minha alma. É essa palavra que me leva para o céu. É essa palavra que me santifica. É essa palavra que me purifica. Essa palavra. Então receba Cristo e sua palavra como essa criança. Não foi o homem de cabeça branca que está falando. É Espírito Santo falando conosco para nos salvar. Então, o espírito quieto, humilde, como o seu mestre, que disse assim em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, não é do intelecto não, eu sou todo humilde de coração. Por quê? Submissão, humildade também está ligada à submissão, obediente até a morte e morte de cruz. Submissão por quê? Por amor, sabendo que Ele é o maior de todos. Meu Pai é maior do que todos. Amém? Viver assim com a minha vida. Jesus é maior do que todos. Sei que não estou só, porque sempre faço a vontade dEle. Amém? Mas para isso, como se comportou na terra? Manso e humilde de coração, obediente até a morte e morte de cruz. Que haja em vós o mesmo sentimento. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade,
tratando uns aos outros superiores a si mesmo. Contenda em oposição, vanglória para aparecer, não permita. Faça para a glória de Deus. Isso aqui é uma loucura por uma natureza caída. Ninguém vive isso. Mas o Senhor Jesus deixou bem claro. Quem não... Qual é o teu entendimento? Qual é a tua expectativa? Ah, vocês acham que vai, sei lá, quem é o maior no reino dos céus? Ah, vocês acham que pode ser amigo do mundo e também pode ser amigo de Deus? Que perspectiva é essa maluca? Ou servo do pecado, ou servo da justiça. Dois senhores. Servo da justiça, santificação. Servo do pecado, morte e destruição. Não tem zona neutra. Tem que nascer de novo. Se não se tornar, nessa manhã o Senhor falou comigo, lá em casa, está falando agora, eu falo com vocês e quem vai escutar. Se não se tornar humildes, como esta criança e me receber, jamais desfruta do reino da luz. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.